Canetas emagrecedoras, um assunto que está muito na moda, o pessoal está gostando bastante da utilização, estamos tendo resultados extraordinários, pessoas que muitas vezes não conseguiam perder peso, agora estão conseguindo perder, e uma revolução dentro da indústria farmacêutica pensando nos emagrecedores. Mas será que você já pensou em todos os pontos pré, durante e pós-utilização das canetas emagrecedoras? Vou falar contigo hoje sobre uma questão que muita gente está esquecendo, que é o processo de reganho de peso no pós-utilização das canetas emagrecedoras. Vocês já devem saber que não é de agora que existem canetas emagrecedoras, a gente começou com a Saxenda há muito tempo atrás, mas um fantasma que persegue muito as pessoas que utilizam não só as canetas emagrecedoras, mas qualquer medicamento para emagrecer é o reganho de peso quando a gente tem a retirada dessa substância. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e como você pode evitar esse reganho de peso. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou educador físico e trabalho com consultoria online ajudando as pessoas a atingirem a sua melhor versão sem tornar a vida delas impossível. Todos vocês aí já devem ter ouvido falar, se você não sabe o que é, você já ouviu por mais que por cima, mas as boas e velhas canetas emagrecedoras. Antigamente, apenas análogos de GLP-1, agora substâncias mais desenvolvidas que atuam em mais de um receptor. E a gente vai entender de uma forma muito simplista o que essas canetas fazem de forma prática para que você consiga emagrecer, que é retardamento do esvaziamento gástrico, aumento da saciedade e, consequentemente, uma redução de apetite. Então, quando a gente pensa nos efeitos que vão trazer mais impacto, a gente está pensando nisso. Por quê? Se você vai diminuir a velocidade com que seu estômago se esvazia, se você vai aumentar a sua saciedade, consequentemente, você vai comer menos, porque você vai sentir menos fome. Se você vai comer menos, você vai ingerir menos caloria. Essa é uma das formas como as canetas emagrecedoras podem te ajudar. No caso da tirzepatida, ou como é mais conhecida, o Mounjaro, ela vai te ajudar de uma outra forma, que é melhorando algumas funções pancreáticas que vão fazer com que você tenha um aumento da produção de insulina, o que vai te ajudar a controlar a sua glicose. Então, de uma forma bem prática, a gente vai transportar glicose para dentro da célula de uma maneira mais eficiente. Isso cria um cenário muito interessante para você que quer emagrecer. Por quê? Você vai comer menos, consequentemente a gente vai ter um déficit calórico e você vai deixar de ingerir muitas calorias e muitos alimentos que seriam, em tese, prejudiciais para o seu emagrecimento, e você vai otimizar a forma como o seu organismo controla todo aquele açúcar e direciona para dentro das células. Mas isso aqui foi apenas introdutório. A minha intenção é alertar você, deixar você ciente de que, caso você comece a utilização das canetas emagrecedoras sem iniciar, junto com isso, a mudança do seu estilo de vida, a mudança do seu padrão comportamental, do que você decide comer, do que você decide fazer, se você se movimenta ou não, você vai ter sérios problemas quando a gente tirar essa medicação. Meu objetivo aqui hoje é fazer você pensar um pouco mais se vale realmente você começar a utilização, caso não seja uma prescrição médica para aquilo que a medicação foi desenvolvida, que é o controle da obesidade e do diabetes, ou para você que já começou a utilizar, pensar direitinho, caso você tenha começado a utilização e não tenha mudado seus hábitos de vida. Só para vocês terem ideia, todos os estudos conduzidos com as canetas emagrecedoras com o objetivo de redução de gordura, de controle de obesidade, eles são feitos com a utilização da medicação em paralelo com o controle alimentar e com atividade física. Isso porque atividade física e controle alimentar são os padrões ouro para fazer redução de gordura e controle de obesidade. Claro, a obesidade é uma doença crônica e que mexe com todo o seu sistema hormonal e que precisa da utilização de alguns medicamentos para ajudar nesse início do processo. Porém, o que a gente vê no mercado é que a maior parte das pessoas que fazem a utilização das canetas emagrecedoras não estão no grau de obesidade para que aquelas canetas foram desenvolvidas para serem utilizadas. Mas enfim, não vou fazer juízo de valor, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, caso você faça a utilização dessas canetas sem fazer nenhuma mudança do seu estilo de vida, a perda de peso ela é inerente.
Porque a medicação vai fazer com que você tenha uma mudança de estilo de vida forçada. Como a gente tem a produção de algumas substâncias que vão fazer com que você se sinta saciada por conta de sinalizações no seu hipotálamo, naturalmente você não vai comer tanto quanto você comeria se você não tivesse com a medicação. Isso vai fazer com que você tenha um controle fake da sua preferência por alimentos de alto índice calórico, de altos índices de açúcar, ou até mesmo aquela fome por recompensa, porque como você está com a sensação de saciedade mais elevada, como você está com esvaziamento gástrico retardado, como você está com essa fome inibida, muitas vezes até mesmo por um colateral, que é o enjoo, você acaba deixando de comer. Mas observa que tem um detalhe muito importante entre você desenvolver um hábito, você desenvolver uma cultura de se alimentar bem e deixar de comer o que você não deveria por opção sua, e você deixar de comer porque você está sob efeito de uma medicação. E por que é muito importante você trabalhar isso durante o uso da medicação para que depois você não se arrependa? Por quê? Se a gente faz um processo de perda de peso, você perde 5, 10, 15, 20 quilos sem fazer essa mudança comportamental na sua seletividade alimentar. Quando nós retirarmos a medicação, aquela inibição que você estava tendo por conta da utilização também vai acabar. E se você não mudar o seu comportamento para negar o que você precisa negar e seguir uma dieta elaborada por um nutricionista de forma assertiva, o que vai acontecer é que quando tirar a medicação, você vai começar a comer tudo aquilo da forma que você comia antes. E o que vamos ter é um rebote, um reganho de peso depois que cessar o uso da medicação. E aí, mais uma vez, você vai começar a sofrer com aquele efeito sanfona que a gente via não só na utilização das novas canetas, mas de todos os emagrecedores ao longo do tempo. Então, o conselho para você é: repense antes de começar a utilização se não for indicação médica, e caso você já tenha começado e ainda não mudou seu estilo de vida, mude o seu estilo de vida, porque caso contrário, quando fizer a retirada da medicação, você vai ganhar todo o seu peso novamente. E quando a gente olha para algumas literaturas, a gente vê ganhos de peso de até 800 gramas por mês em casos controlados. Isso quando a gente não tem rebotes, onde na prática a gente vê um ganho de peso muito mais acelerado do que isso. Um outro ponto muito importante para você que decidiu e que está fazendo a utilização de canetas emagrecedoras é que você tenha treinos de musculação bem feitos e rotineiramente. Isso porque, quando a gente observa a perda de peso na utilização das canetas emagrecedoras, a depender da substância que você está utilizando, até 25% desse peso perdido pode ser de massa muscular. E não é legal a gente perder massa muscular durante o processo de emagrecimento por diversos fatores, tanto fatores de saúde quanto fatores estéticos. E quando a gente pensa em manutenção de massa magra durante um processo de emagrecimento, musculação é o seu maior aliado. É com a musculação que você vai conseguir informar para o seu corpo que aquela massa muscular que está ali, ela tem que ser mantida mesmo durante o processo de emagrecimento. Se você fizer uma restrição calórica muito alta, a utilização de canetas emagrecedoras, paralelo a uma dieta desequilibrada e falta de estímulo de musculação, o seu emagrecimento, além de não ser saudável, não vai ser esteticamente legal, porque você vai ficar com aspecto de pessoa doente. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Beleza, pessoal? Então esse vídeo de hoje foi para trazer para você essa linha de raciocínio. Para você não pensar que aquele emagrecimento que você está tendo com o uso das canetas de emagrecimento, eles são perpétuos se você não mudar o seu estilo de vida. Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico. Padrão ouro para emagrecimento é atividade física e controle alimentar. E é justamente para facilitar para esse pessoal, para ajudar esse pessoal, que a gente trabalha com algumas vertentes aqui dentro da internet. Para você que precisa de um acompanhamento mais individualizado, que quer alguém para te pegar pela mão, para te conduzir do ponto A ao ponto B, eu tenho a minha consultoria individualizada. Vai ser o segundo link aqui na descrição desse vídeo, onde eu trabalho com a elaboração do seu treino de musculação, correção dos seus vídeos e suporte para que você consiga evoluir ao longo do seu treino.
Caso você não esteja preparado para fazer um acompanhamento mais individual, caso você queira algo mais acessível, com custo um pouco menor, mas que ainda assim te entrega uma qualidade absurda, nós desenvolvemos um aplicativo chamado Clube do Treino. Nesse aplicativo, você vai inserir todas as suas informações e por meio de um mecanismo adaptativo automatizado, o aplicativo traz para você tanto treinos de acordo com aquilo que você tem disponibilidade, quanto dietas de acordo com aquilo que você tem de necessidade calórica. O aplicativo tem tudo automatizado e vai te entregar por um valor muito mais baixo. Vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. É um vídeo bem simplesinho, nada de aprofundamento fisiológico, mas só para tentar trazer em você essa linha de raciocínio. Porque é muito melhor você se preocupar com isso agora e a gente começar a resolver isso agora do que depois, no final de tudo, você ter um reganho de peso ou quem sabe, de repente, a gente desenvolver até uma obesidade sarcopênica. É um tema excelente para a gente fazer um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima.